Ucrânia relata bombardeios durante a fuga dos civis. Fornecimento de energia da usina nuclear de Chernobyl continua paralisado e você vai ver também. Presidente Volodymyr Zelensky pede apoio para que aviões prometidos pela Polônia para ajudar na guerra sejam enviados. Rússia admite progressos nas negociações com a Ucrânia e afirma que não pretende derrubar o governo atual. E aqui no Brasil, exportação de carne bovina sobe e bate recorde em fevereiro. E o drama dos refugiados da guerra da Ucrânia. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora é 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques desta quarta-feira. E nós abrimos essa edição com informações atualizadas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Apesar da Rússia e da Ucrânia terem concordado nesta quarta-feira com um cessar-fogo temporário para permitir que os civis conseguissem deixar o território ucraniano, há relatos de que os corredores humanitários têm funcionado parcialmente. O governador de Kharkiv anunciou que civis não conseguem sair por causa dos bombardeios. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk informou que Moscou prometeu respeitar a trégua das 9 da manhã às 9 da noite em 6 áreas que foram fortemente atingidas pelos combates. Entre elas estão regiões ao redor de Kiev, Zaporísia no sul e algumas partes do nordeste da Ucrânia. As pessoas nos arredores serão evacuadas para Kiev para escapar do bombardeio feroz das forças russas. Segundo o gabinete da presidência, na terça-feira, cerca de 60 ônibus em 2 comboios conseguiram retirar civis de Sami, 350 quilômetros a leste da capital. Mais de 5.000 pessoas foram evacuadas da cidade de 250 mil habitantes, que fica perto da fronteira russa e tem sido palco de intensos combates. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que centenas de pessoas foram retiradas, mas voltou a denunciar ataques contra as rotas de evacuação. Até a terça-feira, a Agência de Refugiados da ONU, Acnur, estimava em mais de 2 milhões o número total de refugiados desde o começo da invasão russa no dia 24 de fevereiro. O fornecimento de energia da usina nuclear de Chernobyl, que foi atacada e tomada por Moscou logo no primeiro dia da invasão à Ucrânia, está paralisado. O anúncio foi realizado pela operadora ucraniana Ukrenergo nesta quarta-feira, que acrescentou que os equipamentos de segurança também estão totalmente cortados. A informação foi postada na página da operadora no Facebook. A origem da pior catástrofe nuclear civil em 1986, Chernobyl está localizada em uma zona de exclusão que inclui reatores desativados e instalações de resíduos radioativos. Horas antes, a Agência Internacional de Energia Atômica havia relatado que a transmissão remota de dados dos sistemas de monitoramento de salvaguarda instalados em Chernobyl havia parado. A agência usa o termo salvaguardas para se referir às medidas técnicas aplicadas a materiais nucleares e atividades para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Mais de 200 técnicos e guardas estão bloqueados no local e trabalham há 13 dias seguidos sob vigilância russa. A Agência Internacional de Energia Atômica pediu à Rússia que permita a troca de pessoal, porque o descanso e os horários regulares de trabalho são cruciais para a segurança do local. E a Agência Internacional de Energia Atômica foi informada do ocorrido e, segundo a empresa, a usina de Chernobyl não sofreu nenhum impacto crítico em sua segurança. E nesta quarta-feira, o presidente Volodymyr Zelensky pediu apoio para que os aviões prometidos pela Polônia para ajudar na guerra sejam enviados o mais rápido possível, o que os Estados Unidos consideram impossível. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta quarta-feira aos países ocidentais que tomem uma decisão rápida sobre a proposta polonesa de enviar caças MiG-29 para ajudar o país a enfrentar a invasão russa.
Somos gratos à Polônia pela alternativa, pela prontidão em fornecer aeronaves de combate à Ucrânia. Há questões de logística. Na verdade, uma questão técnica deve ser resolvida imediatamente. Há uma decisão oficial da Polônia de transferir as aeronaves para a base americana apropriada. Temos a confirmação. Todos ouviram e leram na mídia. A Polônia tem um acordo com o lado americano, mas ao mesmo tempo ouvimos que as propostas da Polônia são supostamente infundadas. Também lemos com vocês. Então, quando a decisão será tomada? A Polônia propôs na terça-feira entregar aos Estados Unidos seus aviões de combate para que o país envie à Ucrânia, mas Washington considerou a proposta inviável. John Kirby, porta-voz do Pentágono, afirmou em um comunicado que ajudar militarmente a Ucrânia contra o ataque da Rússia representa importantes preocupações para a OTAN em seu conjunto. A Rússia advertiu que a proposta da Polônia criaria um cenário potencialmente perigoso. E a Rússia admitiu ver progressos nas negociações com a Ucrânia e afirmou que não pretende derrubar o governo atual do país. O anúncio foi feito hoje por um porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores. A representante se referia às conversas entre as duas partes, que, segundo ela, buscam acabar o quanto antes com o banho de sangue sem sentido e a resistência das forças armadas ucranianas. A próxima rodada de negociações será focada nos corredores humanitários para a evacuação dos civis. Em entrevista coletiva, a porta-voz também garantiu que os objetivos da Rússia não incluem a ocupação da Ucrânia, a destruição de seu Estado ou derrubar o governo atual. O presidente Vladimir Putin afirmou que o envio das tropas para o território ucraniano tem o objetivo de desnazificar o país e reiterou ainda que a ação não tem como alvo a população civil. As tropas russas entraram na Ucrânia há quase 2 semanas. O conflito provocou a fuga de milhões de refugiados e deixou centenas de mortos, incluindo muitos civis. E no destaque nacional, o Estado de São Paulo anuncia o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. A medida já foi anunciada em novembro do ano passado, mas acabou sendo barrada pela descoberta da variante Ômicron. O uso das máscaras foi instituído pelo governo paulista em ambientes fechados e abertos em maio de 2020. Estudos mostraram que a chance de transmissão da doença é menor em ambientes ao ar livre, enquanto é mais alta em locais fechados e sem ventilação, mesmo quando há distanciamento social. Mas o fim da obrigação do acessório de proteção em ambientes abertos tem dividido especialistas. Em cerca de 2 anos da pandemia, a flexibilização do uso de máscaras só começou a ser planejada pelo governo em novembro do ano passado. Com os indicadores da pandemia em baixa e o alto índice de vacinação no estado, o governo chegou a anunciar a flexibilização, mas freou a decisão depois da descoberta da variante Ômicron, muito mais transmissível. A necessidade da cautela foi comprovada depois que a variante se espalhou pelo estado e o país a partir do final do ano passado. A média móvel de casos chegou a atingir os piores indicadores de toda a pandemia no começo de 2022. Mas com mais de 80% da população imunizada com as 2 doses, a cepa não teve o mesmo impacto avassalador no número de mortes e de internações. Segundo o governo, depois de atingir o pico da onda da Ômicron no início de fevereiro, o estado apresenta atualmente queda de 62% nas internações em enfermarias e 52% nas internações em UTIs. E o Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal também já desobrigaram de forma parcial o uso de máscaras. E veja a seguir, a previsão do tempo para a próxima semana. Vem mudança de tempo por aí. E ainda o trauma dos refugiados da guerra da Ucrânia. Em instantes, até já! Já estamos de volta ao vivo, agora são 1h14 pelo horário de Brasília. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em algumas cidades do país. Vamos aqui para o nosso telão, olha só. Começando pela cidade de São Paulo, que tem enfrentado um calorão há vários dias.
E hoje a máxima prevista é de 32 graus. Mas a previsão é de que nos próximos dias a capital paulista enfrente queda na temperatura e aumento no volume de chuva. Em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, o dia também está quente. Os termômetros podem registrar até 31 graus por lá, calorão. E para finalizar, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o sol predomina em toda a capital, com máxima de 31 graus. Mas tem previsão de pancadas de chuva também no finalzinho da tarde. E olha só, já são 2 semanas com altas temperaturas aqui em São Paulo. São condições atípicas para o mês de março. E hoje o Centro de Gerenciamento de Emergências já alertou para pancadas de chuva e mudança no tempo para a próxima semana, com risco para alagamentos. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o senhor Francisco Diniz. Ele é chefe do Centro de Previsão do Tempo do INMET. Boa tarde, senhor Francisco. Você conversa com a Patrícia Velenic. Você me escuta? Boa tarde, estou ouvindo, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela sua participação. E o que tem preocupado muita gente é exatamente essa previsão para os próximos dias, de chuvas fortes em várias regiões de São Paulo. E com isso, claro, vem o risco de alagamentos, e aí é aquela confusão. Quando deve chegar exatamente essa virada no tempo? Ela deve realmente preocupar as pessoas? É isso mesmo, Patrícia. Para esses dias agora, né, para essa... vamos dizer assim, é quarta-feira, a temperatura deve subir um pouco ainda, 33 graus hoje à tarde, né, em São Paulo, mas na quinta e na sexta-feira a temperatura deve subir mais um pouco ainda, chegar a 34 graus, ainda permanecendo ainda, vamos dizer assim, quase uma onda de calor, né, porém a partir do final de semana já começa a dar uma mudança no tempo, né, já a partir da sexta-feira já pode ter realmente pancada de chuvas em áreas isoladas no final do dia, né? No sábado aumentando mais a condição de chuva, já havendo chuva de uma maneira mais intensa para o final de semana, e o início da próxima semana vai intensificando mais ainda as condições de chuva, porque vai chegar no sistema frontal pegando São Paulo, organizando a frente fria no sul, chegando São Paulo e trazendo aí boas condições de chuva de maneira bem intensa, né, com temporais, e aí pode realmente ter condições de alagamento em São Paulo, né, porque são condições de temporais, chuvas intensas, né, depois de vários dias sem chuvas com calor e temperaturas elevadas, favorece exatamente as condições de temporais de maneira mais significativa, por vezes intensos, pegando grande parte da grande São Paulo, sim. Volta a você aí. Senhor Francisco, você fala agora com a Daniela Parisi, muito prazer. E aquela história, como já é dito em uma canção brasileira, são as águas de março fechando o verão. Esse é considerado o mês que mais chove do ano e eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente quais são as outras regiões do país que devem ficar em alerta para tempestades. Então, a parte da região sudeste do Brasil e também a região sul, né, que voltou a chover depois de várias estiagens, também está sempre com alerta de tempestade, principalmente a região sul, né, e para o final de semana e na próxima semana, essas condições de tempestade vai permanecer mais, pegando mais Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Espírito Santo, também a região centro do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, também com condições de temporais com chuvas. Também lá na região norte, que já está ocorrendo também de maneiras significativas, chuvas bem intensas também, principalmente no Maranhão, no Piauí, o interior da Paraíba e de Pernambuco também, e aí também vai voltar uma certa condição de chuvas intensas também na parte oeste da Bahia, onde também durante o decorrer dessa semana também as condições de chuvas intensas na parte oeste da Bahia também. Volta você aí. Muito obrigada pelas informações, senhor Francisco, e até uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigado a você também e até a próxima. E com a guerra, a pecuária brasileira pode perder até 14 milhões de dólares por mês com as exportações. Os importadores russos começaram a suspender os embarques brasileiros de carne bovina e também de frango e suínos. Atualmente, a Rússia é a 8ª maior importadora de proteínas animais do Brasil, com uma aquisição mensal média de 20 mil toneladas. A Associação Brasileira de Frigoríficos informou que as exportações de carne bovina do Brasil aumentaram 47% em fevereiro.
um novo recorde para o mês em 182.341 toneladas. A receita com os embarques somou quase 976 milhões de dólares, um avanço de 77% em relação a fevereiro de 2021. Somando a venda de carne bovina aos mercados internacionais nos primeiros 2 meses do ano, chegou a 342.339 toneladas, com receita de mais de 1.780 bilhões de dólares. O crescimento foi de 36% no volume e de 62% em faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de reduzir a sua participação nas compras, a China ainda é o país que mais importa carne bovina brasileira, com quase 141 mil toneladas no primeiro bimestre do ano, ou 41% das exportações totais. Segundo a associação, no ano passado, os embarques chineses representavam 47% do total. O segundo maior consumidor da carne brasileira são os Estados Unidos, que aumentaram a quantidade importada de 3% em 2021 para 12,7% neste ano. E com a guerra, a pecuária brasileira pode perder até 14 milhões de dólares por mês com as exportações. Os importadores russos começaram a suspender os embarques brasileiros de carne bovina e também de frango e suínos. Atualmente, a Rússia é a 8ª maior importadora de proteínas animais do Brasil, com uma aquisição mensal média de 20 mil toneladas. E antes de encerrar, voltamos a falar da Ucrânia. Todo mundo está esperando por um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado. Segundo especialistas, a saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. Vamos acompanhar na reportagem de Kleber Werneck. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical. Mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre. A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida. O estresse pós-traumático, né, ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada. Né? Ela está super sensibilizada a vários estímulos. Ou seja, se ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família, se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. De primeira, eu fiquei sem reação, eu fiquei sem saber o que fazer, porque, como você falou, aqui no Brasil não tem isso. Então eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E para mim eu não tive esse preparo, eu nunca esperei passar por isso.
é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né? Em si, há muito tempo. Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra. E os pacientes, né, os que estiverem, né, diretamente lidando com a guerra, talvez eles adquiram menos trauma, né, do que os que conseguiram de fato ser refugiados, porque a gente acaba adquirindo alguns métodos de proteção, né? A gente está ali, a gente tem um método de como se fosse uma autossuficiência mental, né? O cara está ali, por mais que ele esteja com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele está, mas ele está lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter o risco de trauma um pouco menor, né, historicamente falando, né, baseado em outras guerras que eu acompanhei também. Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil falar como serão os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada, cuidar da minha família. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse? Foi gravado por um jornalista turco. Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.